Vamos que vamos, vamos! Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, galerinha! Eita, turma! É isso mesmo, meus queridos técnicos em secretariado, turma forte. Vamos que vamos com o projeto de aprendizagem interdisciplinar. Galera, não é brincadeira não. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver. Eu quero ver todo mundo estudar. Vamos que vamos? Meus queridos, é a última aula deste módulo da disciplina de projeto, hein? Projeto 1, porque vai vir no outro módulo aí, outro projeto. Olha, olha. Queridos, revisão dos conteúdos com uma primeira perguntinha. Vamos lá, vamos saber qual é o nosso roteiro. Olha aí o nosso roteirozinho aí, bonitinho. Conhecimento geral dos conteúdos da disciplina. A ampliação da compreensão dos conteúdos trabalhados durante, meus queridos, durante esta trajetória da disciplina. Olha o Cleidiano Henrique aí entrando. Não é brincadeira não, a turma tá ligadinha. Tá ligadinha. Ribeira do Piauí também aí. Cadê Ribeira do Piauí? Cadê Várzea Branca? Teresina? Cadê Simões? Santa Rosa do Piauí, Santo Antônio. Olha aí, rapaz. Santo Antônio de Lisboa. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Padre Marcos, Eliseu Martins, Colônia do Piauí, Colônia de Gurgueia do Gurgueia. E quem mais? Avelino Lopes, rapaz, a turma não é brincadeira não, viu? São Julião também está aí já presente? Está presente. Meus queridos, o foco é a gente entrar na perspectiva de entender um pouco mais sobre o projeto de pesquisa, tá? A pergunta que não quer calar. E avançar neste conteúdo que ele é vasto, a construção do projetozinho de vocês. Não quer dizer que você não possa também estar aprofundando em relação ao trabalho científico. Primeira situação que a gente coloca, são pontos cruciais aqui. Primeiro, o trabalho científico, o planejamento, o projeto de pesquisa e fazendo com que ele tenha uma investigação científica, é claro. Este projeto de pesquisa, ele é um projeto que vocês estão iniciando agora, mas tem que terminar também antes de iniciar o projeto 2, hein? Próxima semaninha aí, ó, presta atenção. Você está vendo aí nosso questionamento, né? Ele é ciência por quê? Primeiro, fazendo a diferença em relação a simplesmente só buscar informações. Não, você vai buscar conhecimento também através do projeto de pesquisa. Então, é um trabalho que vocês, que estão do outro lado da telinha aí, meu querido Cleidiano colocando aí, ó, estamos todos ligados, eu quero vocês todos ligados na paradinha aí. E simplesmente entender o seguinte, tendo e sabendo a diferença do que é informação para conhecimento para colocar no projeto. O projeto precisa ser estruturado com esse entendimento, gente. O trabalho científico, ele é focado numa estruturação onde você tem que estar ali voltado para a fundamentação teórica. Aí você me pergunta, mas teacher, mas professor, me diga aí uma coisa. O que a gente tem que trazer dentro dessa fundamentação, dentro do desenvolvimento dessa pesquisa científica? O que torna ela científica? Aí eu vou colocar para você. O que torna ela científica é você ter, primeiro, autores que já defenderam cientificamente um determinado assunto. Por que a gente pede para vocês, pelo menos, irem pesquisar aí, um mínimo, uns 5 autores da temática que vocês vão buscar falar? Primeiro que a seguinte situação tem que ser construída. Você tem que levantar um tema com base no cenário local. Se você vai falar sobre alguma ação do secretariado dentro do varejo, dentro da sua realidade, tá? O importante é você ter entendimento que você vai levantar dados do cenário aí, aonde você mora, no município que você está.
Não vai pegar coisa distante demais, não, porque senão vai dar mais trabalho ainda. Tenta trazer situações que estão ali ao seu redor e que você possa levantar um problema para buscar a solução em relação a esse problema. Ou seja, trazendo conhecimento para este problema. E quando a gente fala em fundamentação, eu tenho algumas situações que a gente precisa ressaltar. Olha só. Quando eu escolho 5 autores, eu tenho que ter os autores que estejam voltados para esta temática. Se eu vou construir, por exemplo, o desenvolvimento, eu tenho que saber que eu tenho que colocar também palavras minhas durante a execução desse desenvolvimento. Vou dar um exemplo. Você vai começar um parágrafo e nesse parágrafo você vai colocar, no início do parágrafo, uma apresentação sua, com palavras suas, frases suas, tá? Apresentando aquela situação que você quer expor ali no momento. Depois você coloca uma citação do autor A. Depois dessa citação, você vai fazer um comentário acerca dessa citação. Por que a gente está reforçando isso? Primeiro, porque você tem que ter as citações, e as citações já são dos autores. Ponto. Agora, você tem que fazer a conexão entre esses autores. Você vai fazer dessa forma. É aí que você vai construir o teu desenvolvimento. Então, lembra, quando você estiver indo para o teu projeto na parte de fundamentação, que é depois da introdução, é a parte de desenvolvimento, você vai trazer os autores e esses autores, você vai fazer um diálogo entre esses autores. Mas que tipo de diálogo, professor? Você vai colocar as ideias deles, que vão se encaixar em cima do que você quer. Ou seja, você faz a conexão do autor A com o autor B, com o autor C, D e E, quantos você quiser colocar, mas sempre intercalando o que o autor fala com o que você comenta sobre o que o autor fala e apresentando a próxima dinâmica em relação ao autor que você vai colocar para dialogar com ele. Colocando assim, você vai fazer uma conexão entre os autores e proporcionar esse diálogo entre os mesmos, também colocando as suas opiniões. É claro que se você for contestar os autores, você tem que entender o seguinte, você vai contestar, mas você pode endossar o que o autor falou com outro autor falando a mesma coisa. Ou você vai contestar tendo um autor que fale diferente. Você não pode contestar só por contestar. Por quê? Porque você não defendeu nenhum trabalho de fundamentação teórica. Tá? Então, eu só posso contestar alguma coisa que já foi defendida cientificamente se eu tiver um trabalho defendido cientificamente também. E se esse trabalho tiver uma originalidade vinda de mim como pesquisador. É aí que entra o âmago da ciência, meus queridos. É aí que entra, porque é o seguinte, eu não posso contestar só por contestar, sem ter elaborado nenhuma tese acerca daquilo. Entendeu? Compreende aí a situação? Pois é. Então, a estrutura de desenvolvimento, ela é muito importante e ela está para a resposta que você está vendo aí agora. O que é um projeto de pesquisa? É a busca pela ciência. E aí tem um diferencial. A busca pela ciência não é a busca pela informação. Não é a busca pela informação. É a busca num contexto de ponte ligada a esta ciência, onde você é que é a ponte. Compreende aí? Por isso que você está fazendo esse projeto? Pois é, por isso que esse projeto ele tem que ter o empenho da sua parte. É isso mesmo. Saiba que essa questão que envolve o projeto de pesquisa seu, ele é interdisciplinar, é um aprendizado voltado para o quê? Para todas as disciplinas. Então, é aí que você já tem uma situação que você pode levar para o seu trabalho, que é você pegar várias disciplinas e fazer uma mesclagem. Agora, essa mesclagem aí, ela tem que ter uma conexão. Você tem que saber a conexão acerca disso, não é? Então,
tem que ter este detalhe aí sendo analisado para você saber o quanto é importante o projeto de pesquisa para você. Tá bom? Retornando para os nossos slides, então, você vê o projeto de pesquisa como uma investigação científica, você trabalha essa perspectiva de ter uma ferramenta de gestão ligada a essa investigação científica, você precisa de processos, você precisa de fases, esses processos, eles vão dar um procedimento científico para o teu trabalho, tendo em vista que a pesquisa científica é um conjunto de processos sistemáticos e empíricos. Esses processos sistemáticos e empíricos, eles têm um estudo de um fenômeno, de uma dinâmica, que ela é mutável. Você vai começar com uma finalidade, o teu trabalho, e ele vai terminar com outra. Durante a construção do trabalho, o Sampierre, o Collado e o Lúcio, eles reforçam muito isso, que a investigação, ela busca esse objetivo, mas ele vai evoluindo com o passar do estudo acerca desse fenômeno, certo? Aí você tem a tão falada investigação sistemática, onde ela vai te orientar a você tomar algumas decisões. É claro, essas decisões você vai colocar no teu trabalho para que você maximize a organização. Ou seja, que você dê uma solução para o problema que você está levantando. Se você, como técnico e secretariado, ver que algumas situações acontecem nos comércios, nos supermercados, nos mercadinhos, nas empresas que estão ao redor do seu cenário aí local, você acha que um método científico ele pode melhorar a vida desses comércios? Pode solucionar problemas? Opa! Solucionar problemas quer dizer o quê? Quer dizer você ter toda a situação aí atendida na perspectiva de você levanta o problema e você dá a mesma solução. Então, a pesquisa científica ela traz esta linhagem da metodologia para solucionar problemas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você, como um solucionador de problemas, vai ter que pesquisar. E nós temos dois tipos de pesquisa. Pesquisa aplicada, pesquisa básica. A pesquisa aplicada, ela tem uma ênfase na solução de problemas. Tudo bem? Ok. Mas ela é conduzida para o quê? Para encontrar respostas a questões específicas nas organizações. Pesquisas aplicadas, segundo Cooper e Schindler. Ah, mas aí eu tenho a básica. A básica é pura. Mas a pura, ela traz com o quê? Ela tem alguma coisa diferente? Bem, ela resolve também, ela busca resolver problemas. Mas ela traz o quê? Perspectivas novas para experimentar em relação àquele problema que já é antigo. De forma imediata e de forma direta. Então, o diferencial é esse. É você saber que a pesquisa pura, gente, ela traz essa perspectiva de um diferencial no conhecimento. Eita! Então, a situação pode ser resolvida com novos instrumentos para novos resultados. Exatamente. Por exemplo, você pode aplicar alguma metodologia de gestão em algum problema. Você pode aplicar alguma ferramenta, e nós temos várias ferramentas de gestão com impacto imediato, né? Você tem o 5W, 2Hs para um problema que você vai resolver de planejamento, plano de ação, quem, como, onde, porquê. Você tem o PDCA. PDCA pode ser colocado como uma ferramenta de solução para alguns problemas de resolução em planejamento, especificamente. Você tem a matriz Guth. Olha aí, ó. Matriz Guth, que você pode resolver esses problemas em gestão voltados para isso. Eita, professor, então já está me dando algumas ideias. Pois é, a pesquisa ela vai fazer com que você levante um problema, mas você já traga uma metodologia para resolver, um instrumento de gestão para resolver aquele problema que talvez seja de gestão dentro daquela temática sua.
Ou seja, meus queridos, você está com a faca e o queijo na mão para resolver problemas que você vai criar. Para que coisa melhor? Numa pesquisa que você vai levantar, quer dentro de um comérciozinho aí perto, da sua escola ou da sua casa, de alguém que você possa conhecer, de levantamentos em relação a pesquisas dentro, até mesmo na internet, mas que você faça uma pesquisa bibliográfica, sempre tendo a consciência de que você vai estar focado no bibliográfico e não no estudo de caso. Se você for para um estudo de caso, a tua pesquisa aplicada e uma pesquisa básica, ela vai ter que ter ali o in loco. O in loco é estar lá, você ir visitar o local e não falar só por conhecer de fora, não é? Isso tem que ver a viabilidade, tem que ver o contexto de relevância para a sociedade, o que vai resolver. Mas se eu quiser ir para a questão pública, professor, se quiser ir para a questão pública, do mesmo jeito. A gestão pública administrativa, ela segue neste caminho de também estar buscando soluções para problemas. Por meio de quê? Por meio de projetos. Mas é claro que eu tenho aí o conhecimento. Aí você faz a reflexão. Olha só. Conhecimento como base e crença, gente. Base de crença. Essa crença aqui não é uma crença limitante, tá? A crença aqui é a verdadeira justificativa científica, somada ao quê? Aos pressupostos válidos. Este caminho aqui da crença, a crença aqui, gente, nada mais é do que os fundamentos teóricos. Eita, teacher! Quer dizer que, então, este conhecimento, ele vem com aqueles autores que a gente levantou? Exatamente. Se o projetinho de vocês não tiverem um embasamento teórico, meus queridos, que estão aí, ó, a turma boa, Clara Luísa aí, ó, não é brincadeira não. Eita, quanto tempo, Clara Luísa. Saudade das aulas, né? Pois é, você está matando as saudades e agora, né, minha querida? Show de bola, olha aí, tá vendo? Você está falando de onde? De onde é que você está falando, minha querida? Bote aí para gente, para todos os colegas que estão juntos também, ver aí de onde é que você está falando, tá? Porque nós temos aí pessoal de Várzea Branca, de Santa Rosa do Piauí, de Simões, de São Julião, né? Também de Santo Antônio de Lisboa, de Ribeira do Piauí, Padre Marcos, Eliseu Martins, Colônia do Piauí, Colônia do Gurgueia, Avelino Lopes, turma forte aí, hein? Eu quero que vocês aí no IPTV coloquem quem são os professores mediadores que estão aí presentes em cada um destes polos, em cada um destes municípios. Coloque aí quem são os alunos também, meus queridos, para a gente fazer a chamada aí. Porque no YouTube eu estou sabendo que tem a Simone, que tem o Cleidiano, que tem a Clara Luísa, que tá aí, entrou aí no YouTube para matar a saudade, não é? Vamos que vamos. Então veja, este objetivo que você está olhando aí com pressupostos válidos, ele está condensado e somatizado à crença verdadeira que é a teoria. Para relacionar aonde? Para ser o fundamento do conhecimento, gente. Porque vocês lembram, né? Pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela. Olha só. Vocês lembram? A diferença entre o conhecimento e a informação é a defesa científica. Ponto. Alguém foi lá e aplicou metodologia. Tá certo? Então, com base em crenças verdadeiras, em levantamento estatístico e que consolida esse conhecimento. Então, não é apenas um fato que se torna informação. Lembra que os dados somados, eles se tornam informação, né? E aí vão para onde? Vão para o conhecimento. Seguindo nos slides. Então, veja que eu vou buscar a origem do problema, mas onde é que é? Como é que eu posso formular esse problema, meu professor? Esse problema ele é formulado por meio de estudos. O quanto nós estudamos aqui, meus queridos. Vejam bem, tá? Olha aí a nossa querida Bianca
Oliveira colocando aí, dando boa tarde. O boa tarde lá de Arraial do Piauí. Eita! Muito bem, Bianca, querida, seja bem-vinda. E Clara Luiza aí, ó, colocando de Angical, viu? Como é que tá aí, Clara Luiza? Como é que tá Angical? Como é que tá, minha querida? Como é que tá a temperatura aí? Olha aí, a nossa querida Ana Lúcia, lá de Colônia do Piauí, mediadora de Colônia do Piauí. Muito obrigado, mediadora, professora mediadora. Sem a sua participação, a gente não estaria aqui, viu? Sem a sua conexão aí, junto com esta rapaziada, com esta meninada. Quais são os alunos que nós temos aí agora em Colônia do Piauí, minha querida Ana Lúcia? Quais são? Nesta última aulinha de projeto de aprendizagem interdisciplinar 1. Assim como os outros também podem colocar, hein? Ah, Clara Luiz está dizendo que está quente. Pois é. Temperatura agradável, quente, né? Vamos deixar essa aula mais quente ainda, galerinha. Então, você vê que através desses estudos organizacionais, você pode levantar o problema, gente, dentro da tua estrutura de trabalho, por exemplo, já verifica a situação, por exemplo, do secretariado, dentro do varejo, dentro do atacado, dentro dos serviços. O problema de pesquisa tem que ser formulado como uma pergunta. Lembra disso, ó, eu tenho que ter aí a interrogaçãozinha. A pesquisa tem que ser clara, tem que ser precisa. Eu posso também levantar o problema, mas eu tenho que saber que ela vai ser possível ser respondida. Essa pergunta ela vai ter que ter uma resposta. Eu não posso perguntar alguma coisa que eu nem imagino qual seja a resposta. Professor, mas essa previsibilidade, ela não deixa o projeto, de uma certa forma, muito fraquinho? Depende. Depende, né, gente? Porque se você coloca um problema e você coloca a solução, porque você sabe qual vai ser a solução, essa solução é científica e ela é uma vantagem para a sociedade, pode ter certeza. Neste horizonte aí, a solução que você está colocando, você está ampliando e ecoando exatamente um trabalho que pode servir, por exemplo, como um documento para aquela empresa que você vai ajudar ou até para aquela entidade pública que você pode estar querendo ajudar. Então, veja, o problema ele vai ter que ser delimitado, certo? Ele vai ter que ser delimitado. E este problema delimitado, o foco é você trazer à luz daquele problema a solução através da ciência. E é você que faz isso, técnico em secretariado. Eita, professor, então o negócio foi mais profundo aí. Mais profundo é exatamente essas fases. Porque se você escolhe uma pesquisa que vai buscar números, é uma pesquisa quantitativa e ela é um processo de levantamento de percentuais que vão ter ali um embasamento estatístico, de que eu tenho o auxílio da matemática, da lógica. Então, o quantitativo ele tem como um projeto inicial de pesquisa você ter uma ideia. Esta ideia é a primeira fase. Mas eu tenho, ó, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fases. Essas 10 fases no processo é para que você tenha uma maturidade. E como é que essa maturidade, a gente atinge essa maturidade, professor? Agora sim, nós vamos colocar cada uma dessas etapas para vocês e revisar. Lembra disso, tá? Olha só, tô vendo o pessoal aí colocando os nomes, né, meu diretor? Tem mais alguém depois, antes da Débora, tem? Deixa-me ver, tem só o Gabriel, né? Lá em Ribeiro, Oswaldo Gabriel, aí, ó. Aqui fala o Oswaldo Gabriel, lá de Ribeira do Piauí, mas aí tem o pessoal de Colônia, rapaz, o pessoal de Colônia botou, foi quente, ó, Débora, Maria Clara, Maria Natiele, Michele, e quem é a outra? Caroline, rapaz, é só nome pancada, e aí tem um endereço que colocaram aí, né, todos os nomes,
e tal, né? A turma não é brincadeira não, hein? Turma forte aí de Ribeiro do Piauí. Tô vendo aí, olha só as nossas fasezinhas aí no nosso projeto quantitativo, gente. Meus queridos, nessa pesquisa quantitativa, você tem que começar a avaliar o seguinte. Eu tenho a ideia, né? Mas essa ideia, ela vem estruturada em cima de fases. Olha bem para essas etapas, tá, gente? Olhem bem para essas etapas, porque é importante você fixá-las para você não deixar que elas sejam omitidas dentro do seu projeto de pesquisa, do seu projeto de aprendizagem interdisciplinar. Tá, você tem a ideia. Vai compartilhar esta ideia com o seu professor mediador. Compartilha esta ideia com ele ou com ela. Por que eu estou colocando isso? Porque ele vai estar mais perto de você. Ele vai poder te orientar. Gente, quando eu vou me aprofundar num problema, eu levanto esse problema, eu vou atrás da revisão literária na fase 3, certo? Como um marco teórico. Ok. Este marco teórico aí, ele vai consolidar o alcance do estudo. Mas, professor, eu levanto esses estudos aonde? Aí você vai ter uma outra situação. Por quê? Porque a pesquisa quantitativa, ela traz um determinado público, mas eu quero enumerar este público. Os dados aí são numéricos, gente, para validar as hipóteses que você vai levantar, que você vai visualizar. Então, o título, ele tem uma perspectiva informativa. O exemplo específico da pesquisa quantitativa é que ele vem para medir um número, por exemplo, você quer medir o número de consumidores que preferem o produto X na empresa tal. Você quer pegar o número, por isso que é quantitativa. O descrever o perfil aí do consumidor, ele pode vir no segundo plano, e aí você descreve, mas quantos você vai descrever? Ou você pode fazer uma pesquisa pegando as macro, né, o ambiente macro e as variáveis do macroambiente, como, por exemplo, a questão econômica, a questão social, a questão demográfica, a questão cultural, a questão psicológica. Aí você visualiza o estudo elaborando a hipótese. As hipóteses são levantadas. Eita, Para quê? Para que depois você possa analisar em relação aos objetivos. Os dados são numéricos. O uso, por exemplo, de questionário de múltipla escolha e de entrevistas individuais, ele é o fundamento para levantar essas hipóteses, porque é nele, por exemplo, que você vai, depois que você fizer a elaboração das hipóteses, que você vai desenvolver a pesquisa. O teu questionário vai ser focado em um questionário numérico, com múltipla escolha, onde a pessoa tem até 5, por exemplo, alternativas para escolher. Você vai pegar os dados desta escolha para você coletar esses dados e ir para a fase 9, que é a análise de dados. Agora, entenda o seguinte, os métodos de coletas, eles são flexíveis ao ponto de que você tem que ter um estruturado, né? Uma entrevista estruturada. O pesquisador, o observador tem que estar ciente disso. As pesquisas quantitativas, elas são de investigação, elas são de correlação, ou seja, pesquisa correlacional. Elas vêm com investigação, uma investigação comparativa, casual. Ela vem com a pesquisa experimental. Eita, professor, pesquisa instrumental aí, experimental, instrumental. Ela tem uma pesquisa que ela é feita de forma quantitativa. Como é que ela funciona, essa pesquisa? Esse método, ela usa questionários, por exemplo, estruturados, com perguntas fechadas, que eu já falei para vocês. Os respondentes eles vão selecionar entre umas 5 opções, uma apenas. Então, existem vários tipos de perguntas que você pode formular. Agora, o foco é múltipla escolha na pesquisa quantitativa. Não são perguntas abertas. Perguntas abertas, gente, no caso, na pesquisa qualitativa, tá? Pesquisa qualitativa. Mas para por aí? Não para por aí, nananina não. Por quê? Porque aí você tem um avanço em relação
O que que você quer nesse estudo quantitativo? A pesquisa quantitativa, gente, ela utiliza a metodologia baseada sempre em métricas, em cálculos matemáticos, em números. Ou seja, os dados são obtidos a partir da pesquisa, traduzindo numericamente em percentuais, e o método ele é colocado de forma objetiva. Eita, professor, então agora eu estou começando a entender. Pois é, garotinho, garotinha, que está aí do outro lado, sentadinho. É para você fazer a pesquisa, não é para o nosso querido professor mediador ou professora mediadora fazer a pesquisa, não. Você que está em Várzea Branca, em Simões, em Santa Rosa do Piauí, em Padre Marcos, em Ribeira do Piauí, em Santo Antônio de Lisboa, em Eliseu Martins, em Colônia do Piauí, em Colônia do Gorgueia, em Avelino Lopes. Você tem que fazer a pesquisa, tem que ir atrás, tem que correr atrás. E só então você vai entender que esses métodos de pesquisa e a forma de abordagem, é por isso que a gente enfatiza muito, porque é importante lembrar que a metodologia científica ela tem que estar junto aí, justamente nesse conjunto de processos escolhidos para investigar um fenômeno com um rigor realmente científico, ou seja, a pesquisa ela traz esse rigor. Pular a etapa de definir a abordagem da pesquisa não pode ser uma opção, lembre-se disso. A quantitativa ela traz este approach de que também é importante você se atentar para o fato de que é uma pesquisa voltada para a descrição factual de resultados coletados. Então, isso tudo traz um projeto para você entender como você vai gerar estes números. O que é que, por exemplo, não é quantitativo? Ela não se preocupa, por exemplo, com aspectos subjetivos. A pesquisa quantitativa, gente, ela não se preocupa com aspectos subjetivos. As respostas devem ser objetivas dos participantes da pesquisa. A interpretação e a análise desses tipos de informação são tarefas da pesquisa qualitativa, na questão subjetiva, né? Porque o objeto da pesquisa quantitativa tem como foco o quê? Verificar estatisticamente uma hipótese. A partir das coletas aí, coleta de dados aí na fase 8, tá? A informação aí posterior, ela traz uma perspectiva de maneira estatística. Então, por isso que a gente fala de moda, desvio padrão, de média, de tirar a média. Por quê? Porque isso é parte da pesquisa quantitativa. Agora, isso quer dizer o quê? Quer dizer que tem um dos aspectos que são importantes aí para desenvolver a pesquisa quantitativa, que é definir a amostragem. A amostragem que está ali, ó, na fase 7. Se eu não definir, gente, não tem como ter resultado. Saiba que a amostragem deverá ser representativa em relação àquele grupo que eu vou fazer o estudo. Ela tem que gerar um valor de dados valiosos. E esses dados valiosos têm que representar aquela situação. Então, a pesquisa quantitativa ela se centra na objetividade. Ela tem influência no positivismo. Ela considera que, por exemplo, eu posso compreender a realidade a partir de quê? Da análise de dados brutos, recolhidos no auxílio de instrumento padronizado por situações focadas em números. Ou seja, ela recorre a uma linguagem matemática, gente, que tenta descrever as causas de um fenômeno que tem um efeito. Então, você vai estudar as causas por fatores numéricos para verificar que efeito é esse, que impacto é esse. Agora, tem uma outra situação. Veja bem, nesse processo de pesquisa quantitativo, eu tenho que saber, tenho que ter uma ideia da abordagem. Porque quando eu vou para a pesquisa qualitativa, aí a história é outra. Opa, nós estamos falando do quantitativo, né? E a qualitativa? Ah, a quali ainda tem? Tem. A qualitativa ainda tem. E será? Será que você lembra quais são as fases da qualitativa? Será que você lembra? Vamos ver se você realmente lembra.
Aí, o que eu tenho na qualitativa? Olha só. Quem é o centro das atenções? A literatura, o marco referencial, ela começa igual com relação à quantitativa, mas ela passa pela formulação do problema, pela imersão dentro daquele campo, aí é a pesquisa de campo in loco, eu vou tirar o subjetivo in loco dentro das empresas, por exemplo, eu passo pela concepção numa quarta fase do estudo, eu vejo a definição da amostra, eu deixo também na perspectiva de coletar os dados para serem analisados e interpretados numa oitava fase, e aí é que eu fecho a fase final, que é o laboratório, que é entender que eu fiz um relatório e a partir desse relatório, o que eu faço? Eu entro numa perspectiva. Mas e aí, professor, o que é que muda nesse contexto todo? É isso que nós vamos definir agora com vocês. Olha só, esta imagem ela tem que ficar gravada do mesmo jeito que a outra, tá, gente? Do mesmo jeito que a outra. Por quê? Porque a pesquisa qualitativa ela é uma abordagem que estuda aspectos subjetivos. Aí sim, os fenômenos aí na formulação do problema tem que ser uma questão subjetiva. A imersão inicial no campo, do mesmo jeito. Agora, que tipo de subjetividade? Eita, gente. Eita, galerinha. Por exemplo, o comportamento humano é uma subjetividade. Quer estudar o comportamento humano? Quer estudar o comportamento do secretário dentro das organizações, aí aonde você mora? Quer estudar? Pois é. O ideal é você focar na pesquisa qualitativa. Por quê, professor? Porque a pesquisa qualitativa, gente, ela vai buscar a subjetividade. Ela vai buscar em determinado tempo aí a questão cultural, a questão social, a questão antropológica, a questão sociológica, a questão psicológica. Eita, professor, o qualitativo aí, a pesquisa qualitativa, ela costuma ser realizada quando o objetivo do estudo é entender o porquê de determinados comportamentos. Um bom exemplo aí é você tentar utilizar, por exemplo, a compreensão a respeito da motivação do técnico e secretariado dentro das empresas hoje, com relação ao grupo, com relação à missão, visão, valores da organização. Veja bem, como é que ele lida com esse comportamento em relação à marca, em relação aos serviços prestados, ao produto? Eita, professor, então focando no comportamento, eu estou focando aí, é claro, você não pode deixar de buscar os autores para o teu referencial teórico, né? Eles estão no meiozinho dessa figura aí. Mas você tem aí, gente, 9 fases. Você pode tirar até a terceira fase de imersão? Pode. Você pode fazer aí um estudo bibliográfico. Você pode tirar essa fase de imersão inicial no campo e fazer a pesquisa na internet. Agora, tenha cuidado. Lembre-se disso. Lembre-se que quando você faz uma pesquisa na internet, o que está escrito lá, que já tem um autor, você não pode dizer que foi o que você falou, porque senão isso é plágio, não é? Se você vai descrever, por exemplo, a pesquisa qualitativa, ela está caracterizada como um tipo de investigação que tem uma finalidade para compreender o fenômeno mesmo, mas que de caráter o quê? Subjetivo. A coleta de dados, quando você chegar aí, ó, na fase 6 da coleta de dados, para depois analisar na fase 7, você vai fazer o quê? Nessa coleta de dados você vai descrever, você vai colocar o diferencial dessa pesquisa quantitativa, que ela, aliás, qualitativa, que ela não é numérica. A qualitativa ela não é numérica, a quantitativa ela é numérica. O foco no qualitativo é o subjetivo. Então, o comportamento ele é subjetivo? Claro, eu posso ter o comportamento de alguém que foi negativo e o outro pode ser positivo, de outra pessoa, não é? O objetivo na qualitativa, especificamente, é produzir essas informações que sejam aprofundadas, que sejam ilustrativas, mas a qualitativa, ela traz a qualidade, tá? Produzir novas informações. E quando eu faço a conexão entre as duas, por exemplo, eu entendo que números podem ser
explicados subjetivamente. Agora, subjetivamente, se eu for mapear quantitativamente, eu vou ter que fechar mais o campo. Por quê? Porque quando eu for elaborar um questionário de amostra ali, vou fazer o desenho do estudo, lá na fase 4, tá? Olha aí para a fase 4, aí olha para a fase 5, vou buscar a amostra. Eu vou fazer perguntas abertas, não são perguntas fechadas como a pesquisa quantitativa. A qualitativa é quem, como, onde, porquê, quando, quanto, o que vai ser feito. Eita, professor, isso aí me dá cada ideia. Pois é, os métodos qualitativos, eles geralmente são de entrevistas, grupos focais, análise de documentos, anotações, a questão da observação dos participantes, o participante como uma perspectiva de dados audiovisuais. Eita, professor, é isso mesmo, meu querido e minha querida. Parte do princípio que você tem que começar a trabalhar a perspectiva da subjetividade, entender um pouquinho mais. Uma das muitas vantagens do método quantitativo é que ele permite que o pesquisador ele tenha liberdade para sondar as questões propostas em relação às respostas. Ele vai atrás do grupo focal. Ele oferece, gente, uma pesquisa mais aberta. Esse é o fator diferencial. Então, vocês que estão aí nesse processo de finalização do projeto, é entender qual é o rumo que você quer dar para a sua pesquisa. Ela vai ser qualitativa? Ela vai ser quantitativa? Onde é que eu devo usar a pesquisa qualitativa? A melhor opção é que você, quando você for usar a pesquisa qualitativa, você não tem uma hipótese definida, tá? Você vai levantar essa hipótese, você não tem uma hipótese definida, mas o objetivo aí é explorar o mercado, o comportamento do consumidor. Você quer fazer isso, você quer saber, por exemplo, o comportamento do técnico de secretariado perante ao consumidor, perante ao cliente de uma empresa. Você quer levantar isso? Ou seja, a coleta de dados ela não é estruturada. Ela vem como observação, ela vem como entrevistas, como pesquisas, como documentos. A partir do momento em que estes documentos podem dar informações. Na coleta desses dados, os instrumentos, eles servem, gente, para que você possa mensurar o máximo de informação possível, individual ou coletiva. Agora, entenda que os instrumentos aí, eles são adequados à situação que você está vivenciando. Instrumentos que são utilizados mais comuns na pesquisa qualitativa são as observações, os questionários abertos, as entrevistas, onde você pega esse instrumento de pesquisa e faz isso em grupos, em discussões com relação ao foco grupal dessa questão. É isso que você precisa entender para que você chegue na interpretação dos resultados e na elaboração de um relatório consolidado. Eita, professor, então esse processo de pesquisa, ele se consolida nesse contexto aí. Exatamente, meu querido. Estes métodos que eu já falei, além da questão, por exemplo, das histórias orais, onde você escuta as pessoas falarem, você registra em gravadores, depois você vai escrever sobre isso te dá um respaldo. Um instrumento que é muito utilizado para essas questões qualitativas são esses, a questão dos gravadores. Agora, entenda que todos eles têm suas vantagens e desvantagens. A objetividade ali na questão quantitativa é uma vantagem. A subjetividade, dependendo da situação, no qualitativo, é uma vantagem. Então, todas essas questões que envolvem as pesquisas qualitativas, elas estão associadas, gente, à ciência social. Eita, professor, então eu posso utilizar e saber que este meu projeto de técnico em secretariado está ligado à ciência social? Está ligado. A questão antropológica, principalmente porque vocês vão estar aprofundando a tua literatura existente ao estudo do homem, o comportamento do homem dentro de uma empresa, o comportamento, por exemplo, do técnico de secretariado em algum segmento. Olha que maravilha, meu querido e minha querida. E aí, tendo este embasamento no processo de pesquisa,
você pode adentrar nas outras questões, como, por exemplo, sabendo que você vai levantar o problema e resolver este problema. Criar experiências e saber de onde é que vem essas experiências, de onde é que vem as fontes. De forma bem objetiva, você pode encontrar o problema, mas esse problema pode ser alguma coisa que esteja na sua realidade, mas que ele seja subjetivo ou intersubjetivo. Aí eu vou ter que me aprofundar. E o aprofundamento ele vai exigir outras ciências. A sociologia é uma delas, a antropologia é outra. Quero pesquisar, então, professor, eu não quero fazer dentro de empresa nenhuma. Eu quero ir para o Google Acadêmico. Ok, só tem um probleminha. Lembre-se, não vá colocar o que está lá, tirando as citações, que você vai ter que colocar quem é o autor, tanto lá como no Portal CAPES, como no SPEL, você vai ter que colocar também quem são os autores. Agora você vai ter que falar também sobre esses autores. Por quê? Porque eu sei que nesse levantamento de pesquisa eu vou ter que fazer mais algumas perguntas. Eu vou ter que saber quem é, o que eu vou pesquisar, tá? Qual é o problema? Por que é que eu vou pesquisar? Justificando este problema. Para que eu vou pesquisar? Os propósitos para a sociedade especificamente. Que método eu vou apresentar como solução daquele problema? Em quanto tempo eu vou trabalhar? E aí que vem a questão da resposta do quando pesquisar. Como eu vou fechar este orçamento? Isso eu posso colocar ou não. Eu posso colocar ou não dentro desse processo. E aí o processo ele está ligado a quê? A quem vai estar junto com você para trabalhar. Lembre-se disso, meus queridos. Saibam que você está junto aí com alguém que vai pesquisar junto com você, mas o mediador ele não vai fazer essa pesquisa, tá? Você que tem que delimitar o tema, formular o problema, ver qual é o verbo que você vai utilizar no objetivo geral e no específicos, né? Pelo menos 2 nos específicos, fazer essa revisão da literatura, quantos autores, se vão ser 5, se vão ser mais, qual a ferramenta que você vai utilizar para poder analisar os dados e saber que você tem um prazo para fechar esse projeto com os instrumentos teóricos que você utilizou. Todavia, entenda que é aí que a tua trajetória vai começar a ser delimitada. Olha só, você tem aí a explicação do teu tema, sabendo quais são os motivos, o nível de abrangência que você vai dar, de forma clara você vai propor a viabilidade deste problema, ou seja, você vai colocar a proposta de execução do projeto, mas sabendo que os aspectos de pesquisa você é que vai relacionar e principalmente o referencial teórico que tem uma motivação em cima de um tema que é relevante para a sociedade e que contribua para resolver problemas aonde você está, meus queridos. Também neste contexto, é claro que quando eu for apresentar na introdução o meu projeto, eu vou ter que descrever o cenário atual, eu vou ter que apresentar a justificativa do porquê que eu escolhi esse tema, do porquê que eu verifico que ocorre muito esse problema e eu vou esclarecer fazer o meu esclarecimento acerca desse problema, dando uma sequência lógica de 2 ou 3 capítulos que eu vou utilizar durante o meu projeto. Todavia, eu sei que, seguindo esse primeiro passo, eu ainda tenho mais alguns passos a seguir, que é, eu tenho o tema, eu vou realmente em cima deste projeto, com este problema, quais os objetivos eu vou definir, como é que eu vou gerar um objetivo específico, e esse específico aí são as metas, porque no geral eu vou atingir um tema geral, que ele vai ser o objetivo geral, mas eu vou ter que ter 2 metas, pelo menos, para poder atingir durante a execução do projeto. Todavia, você entende que você vai abrir estas perguntas e eu tenho que ter verbos no infinitivo. Olha aí, ó. Olha quantos verbos eu tenho que dão a noção de objetivo geral, compreender, rediscutir, esclarecer, ampliar, confrontar, enfocar, reconstruir, compor. Isso é só para o geral. Tendo em vista que a gente já viu isso, né? Mas e no específico? Olha quantos eu tenho, gente, que dá a noção de conhecimento, que dá a noção de compreensão, que faz com que a pessoa saiba que eu estou tentando aplicar
alguma metodologia, que eu estou tentando analisar, que eu estou tentando fazer uma síntese e que eu estou tentando avaliar. Olha quantos verbos no infinitivo eu tenho que eu posso utilizar para começar. Isso você tem tanto nessa aula aqui, como nas aulas anteriores que a gente sempre reforçou esses verbos. No entanto, eu tenho que saber quem são os autores que eu quero escolher para estarem no desenvolvimento e a metodologia que eu vou utilizar. Vai ser uma pesquisa qualitativa, quantitativa? Como é que eu vou delinear a minha pesquisa? O foco vai ser esse. Mas qual vai ser a minha população? Eu vou focar só nos secretários dentro das empresas? Eu vou pedir para que eles respondam um questionário fechadozinho, para que eu possa analisar e depois fazer um gráfico? Opa! A metodologia é você junto com o seu professor mediador. E quem é que escolhe? É de acordo com a situação, problema. Pode ser que um problema seja mais delicado para que você possa escolher o qualitativo. Você vai ter que escolher o quantitativo, fechando o fenômeno numérico. Uma vez que nós já sabemos qual é a natureza da qualitativa e da quantitativa. As duas, eu tenho um exploratório com foco, né, em estar explorando o problema mesmo, e o outro em descrever o problema qualitativamente. Mas eu tenho a descrição em números no quantitativo e o experimento casual no quantitativo. Todos dão uma percepção, meus queridos, para que aquela pessoa que vai ler o projeto, ela tenha uma noção. A noção de quê? De quanto tempo você levou para executar essa pesquisa. É claro que o nosso projetinho, ó, vai só até aqui, setembro. Aqui você não precisa colocar outubro, novembro, dezembro. Por quê? Porque vai ser outra disciplina, vai ser o projeto 2. E eu não posso deixar de dar ênfase a isso. Não coloque frases de outrem, de um autor, dizendo que é você que está aí, tá, gente? Que é você, meus queridos que estão aí, ó, de Colônia do Gurgueia, aí, mediadora, professora Luana, né? Pode colocar aí quais são os alunos que estão junto com a gente. Não coloque porque isso é crime. Reforçando que o plágio é crime. Quer organizar direitinho o teu trabalho? Faz aí com a tua dupla, junto com a tua professora mediadora, e vão levantar um horáriozinho para pesquisar qual é o tema, a leitura que vocês vão fazer de acordo com o autor e a reflexão que vocês vão fazer para ter um resumo de informações, e essas informações, elas considerarem, né, como uma lista de verificação, o checklist. O checklist é exatamente o que vocês, nesse checklist, vão fazer neste projeto, tá? Consequentemente, o que vocês vão fazer está dentro do teu planejamento. E este planejamento, ele tem que ter, no mínimo, 4 etapas. Eu tenho que ter a preparação do tema com o problema. Eu tenho que ter a elaboração do plano com, no caso, perguntas, certo? A investigação por meio da pesquisa e o que é que eu vou utilizar como material dentro dessa pesquisa. Opa, já tenho a estrutura, já sei que eu posso levantar o meu elemento textual. De que forma, professor? Entendendo que ele tem que ser um trabalho que realmente seja nota 10, impecável. Impecável aonde? Nessa produção analítica que eu vou fazer, meus queridos. Recuperando e trabalhando a perspectiva de quê? De demonstrar o conhecimento, de difundir, de recuperar e até mesmo de questionar as percepções existentes acerca desse tema que eu escolhi. Então, a demanda de pesquisa, ela tem que trazer. Você tem que trazer uma motivação que seja, ó, original, que traga inovação nesse projeto e que você possa fazer com que você aprenda e os outros também. Todavia, você sabe que vai ter que seguir uma estrutura, né? E essa estrutura, ela tem que ter um conteúdo textual e visual impecável.
impecável, gente. Impecável. Tem que vir com um trabalho que vai trazer o seu nome e que o objetivo do trabalho vai ser atingido. Lembra-se disso. E aí eu venho com a questão mais estruturante, onde eu trago a capazinha com o nome da escola, o nome do curso, o nome da disciplina. Trago quem mais? Trago o seu nome, o nome do professor que vos fala e o nome do professor que está aí junto com você, mediando. Com, é claro, o título. Não posso esquecer, meus queridos, da estrutura fundamental aí, ó. Não posso esquecer do sumário, onde traz toda a estrutura que nós colocamos para vocês durante a aula. Além de também estar focado na ABNT. Não esqueça disso. A ABNT faz parte desse processo de regulamentação dos padrões que você vai ter na estrutura, até você chegar às considerações finais e referências, que será como opção você colocar o apêndice ou anexo. Ou seja, toda essa estrutura que nós colocamos para vocês é para a gente fechar com chave de ouro e vocês não terem mais dúvidas em relação ao projeto. Tá certo, meus queridos? Show de bola, muito bom estar com vocês, hein? Mas não sai daí. É só 20 minutinhos que a gente vai fazer de intervalos e a gente volta, hein? Fui!